para todos, então. Bom dia para a Andressa, que vai apresentar hoje. Um bom dia e um agradecimento antecipado para a Maísa e para a Nara, que se dispuseram a estar com a gente aqui pela manhã, discutindo o trabalho da Andressa. Então, hoje é o momento de encerrar um ano e pouco de pesquisa da Andressa, com uma pausa no meio. Acho que ela fez durante um ano, deu uma pausa e voltou agora para finalizar o trabalho dela de iniciação. E hoje, com a defesa, a gente espera colher esses frutos e, quem sabe, dar continuidade, né? Enfim, ver o que vai ser feito com o trabalho da Andressa, né? Então, a Andressa vai defender a iniciação chamada Uma Análise da Mulher no Esporte na Perspectiva dos Estudos Culturais. A dinâmica proposta é que ela apresente 10, 15 minutos, coisa rápida, né? Só para situar os presentes. Também já dando bom dia e agradecendo o pessoal que veio para assistir. Uma pena a gente poder fazer isso presencial, né? O momento é outro, as dificuldades são outras, mas também está possibilitando que pessoas que não poderiam estar presentes assistam. Eu compartilhei o link com vários grupos, né? O pessoal, conforme eles foram acordando, eu acredito que vai entrando mais gente durante a apresentação, então espero que vocês não se importem com isso. Andressa, tá tudo no jeito para você aí? Sim, tranquilo. Então, após a sua apresentação, a gente passa então para as meninas da banca, aí a ordem elas decidem, né, como elas acharem melhor. Quem quiser começar falando, mas a apresentação é sua. Vai lá, boa apresentação. Bom, bom dia, né? Eu não vejo vocês, vejo só a minha apresentação. E antes de tudo eu queria agradecer a vocês pelo tempo, né? Por ter lido meu texto e por estar aqui dedicando um tempo de vocês a esse processo. Enfim, o Rubem já disse o nome do texto, né? Uma análise da mulher no esporte na perspectiva dos estudos culturais. E um dos maiores objetivos que eu tive foi compreender a questão da cultura, como ela é regulamentada, para poder analisar as representações midiáticas de mulher no esporte. Esse foi o meu objetivo inicial da pesquisa. Bom, para conseguir esse objetivo, eu fui estudar um pouquinho do campo teórico dos estudos culturais, porque eles estudam a questão da cultura, que é um conceito bem interessante que eu fui buscar. E um conceito ligado à cultura é o circuito da cultura, que ele tem, como vocês podem ver, 5 fatores: identidade, produção, consumo, regulação e representação, que eles vão explicar como que a cultura ela é regulamentada, como que ela é construída. Lembrando que cultura eu entendo como uma arena de disputa, de significação, um jogo do poder, que quem é hegemônico consegue dominá-la e interpretá-la. Bom, como está no nome do trabalho, uma questão é o esporte. O esporte como um fenômeno global, do esporte moderno, eu se refiro, né? E que ele traz significados próprios, que são universais. Uma questão importante é a questão. Andressa, você me ouve? Sim, me ouve. Eu não sei se é o seu fone, eu não sei o que é, mas está fazendo um chiado muito forte. Será que é? E agora, parou? Melhorou, mas não, ainda não. Tenta tirar o fone para ver se funciona. Ouvem. Ficou bem melhor. Que estranho. Será
será que não é alguma outra pessoa, talvez, que esteja com ele ligado? Não, foi bem que você, a hora que você tirou. Só que agora você está com a caixinha do computador ligada, é isso? Sim. Caramba, que barulho é esse? É, então, voltou a dar interferência. Tá todo mundo com o microfone desligado, então só pode ser você, entendeu? Uhum. Mas parece que parou agora, né? Agora parou. Ótimo. Deve ser mau contato no fio, alguma coisa. Deixa ele bem quietinho e vamos lá. Uhum. Enfim, falando sobre a identidade da mulher, é interessante falar sobre a questão da identidade em si, que, como está em Hall, é uma celebração móvel. Ela é formada, transformada, né, continuamente. Ou seja, ela está sempre sendo construída, revista. Ela é uma questão fragmentada e ela sempre tem um referencial, né? Ela é formada a partir de um espaço, de um tempo, e sempre determinada pela cultura, como a gente já falou aqui, que é uma disputa pelo poder. Então, a identidade da mulher, ela é uma construção, ela é determinada pela cultura e ela é uma identidade que ela é, como eu disse, fragmentada, que ela está sendo interpelada pelos signos da sua cultura. Acho que vai. Será que eu consigo abaixar isso? Não sei. Isso. Bom, os procedimentos de coleta, depois de anunciar todo o quadro teórico, os conceitos, abordar a questão da mulher, como está decorrendo no texto, para quem leu, eu fui para a questão metodológica. E eu selecionei o site do Globo Esporte, uma pesquisa específica, então eu fiz essa pesquisa, como o Rubens estava comentando, eu concluí ela agora nesse semestre, período de pandemia, e mas eu selecionei como se eu estivesse vendo de 6 de junho a 7, perdão, de 7 de junho a 7 de julho. E pesquisei Copa do Mundo Feminina, né? E o interessante é que quando eu comecei essa pesquisa, como eu disse lá no começo, eu quis analisar as representações midiáticas das mulheres, né? O que a mídia representava. E conforme eu fui lendo as notícias que eu selecionei desse site específico, eu comecei a analisar também os comentários. Cheguei a fazer uma pergunta para o meu orientador, né? E ele disse que se fosse interessante para mim, não haveria problema. Então, eu investi nos comentários e os resultados foram os seguintes. Ué. Bom, Louro 2000, ela vai vir com o conceito de marcas biológicas. Então, são aquelas que visualmente as pessoas identificam nos corpos das outras pessoas e que carregam um significado. Por exemplo, nesse comentário, quando ele fala uma pessoa, ela comentou que não é preconceito, mas, né, o corpos das jogadoras são muito masculinizadas. O que seria um corpo masculinizado? O que seria um corpo feminino? O que seria o corpo das jogadoras? E qual é a influência de você interpretar isso para o desempenho de fato no jogo? Né? Quais são as questões que permeiam esse fato? E outro resultado interessante foram que certas características sexuais elas são entendidas como negativas a esse jogo. Então, dependendo da sua orientação sexual da jogadora, ela é interpretada como ruim para o desempenho no jogo. Então, é interessante como essas questões de gênero, de sexualidade e propriamente das jogadoras em si, como que elas são entendidas na cultura e nessas todas essas identidades que são fragmentadas. Dentro de uma pessoa existem várias identidades, né?
Bom, caminhando para as considerações finais, após ver esses resultados e analisar alguns outros comentários que quem tiver interesse pode dar uma olhada no texto, eu identifiquei que existe pouca visibilidade. Então, mesmo pegando um tempo razoável de apresentação, não, se fosse ver comparado as notícias masculinas, as femininas foram poucas. Então, eu acredito que tenha pouca visibilidade e logo pouca representatividade na mídia referente ao corpo feminino, ao jogo feminino. Que isso gera pouca apreciação. Então, teve um outro comentário que eu não coloquei nos resultados, que eles reclamam, algumas pessoas, dizendo que o jogo feminino é chato, que é entediante. E isso reflete a baixa apreciação do esporte feminino, né? Por ser um esporte que, comparado ao masculino, não tem tanta apreciação. E como veio Louro 2000, a idealização dos corpos das jogadoras. Então, é um corpo idealizado. Qual é o corpo que nos comentários eu pude identificar que é a representação para as pessoas que comentaram, né? Qual é o corpo que elas idealizam das jogadoras, né? Ou seja, é um corpo que não seja forte, é um corpo que não tenha músculos, que seja delicado, que remeta à fragilidade, que é o mito da criação das mulheres. Mas um ponto interessante também, e que é bom sempre elencar, que sempre existe uma resistência. Então, sempre tem um público que apoia as mulheres no esporte, que apoia a questão da luta, que são as feministas, ou às vezes pessoas que não se denominam assim, mas que estão ali resistindo à opinião contrária. E eu acho que é isso. Obrigada. Segunda parte, professor, posso parar de compartilhar a tela? Pode sim, por favor. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu acho que não foi. Tava travando da última vez. Tem que, o Skype ele é chatinho mesmo. Não foi. Ótimo. Foi? Foi. Bom, passemos então para as considerações da banca. Quem gostaria de começar, Maísa ou Nara? Nara, como que você prefere? A gente nem não conversamos sobre isso. A gente não combinou. Tanto faz, Mar. Como você se sente melhor? Como me sinto melhor? Não sei. Escolhe você, vai. Vai, manda ver. Eu estou com medo do meu celular descarregar, eu não consegui entrar pelo computador. Vocês estão me vendo bem, gente? Eu não tô vendo sua câmera, nada. Em teoria, ela tá ligada. Não? Eu não sei. Rubens, você tá vendo? Vocês estão me vendo? Eu tô vendo a Andressa também, mas sabe qual é o problema? Eu acho que o problema é o Skype. O problema não é ela. Por exemplo, a gravação está sendo feita com a imagem dela. Mas para mim só aparece a Andressa. E a Maísa, vocês estão vendo ou não? Eu só me vejo e vejo o Rubens só. Então eu só vejo a Andressa. Acho que vai ser assim mesmo, vamos embora. Tudo bem, então vamos só na fala, né? Isso. Não, tudo bem, sem problema. Bom, primeiro... Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos. Ótimo. Parabenizar a Andressa, né, por terminar mais essa fase aí, né? Agradecer o convite do Rubens e da Andressa, por acreditar que eu posso ajudar nesse debate aí, desse tema, né? Eu não sou muito da área dos estudos culturais, acho que é uma coisa que é mais da parte da Maísa, mas sou uma pessoa que gosto muito de estudar a mulher no esporte, sobretudo numa perspectiva mais histórica. Então, a minha análise ela pode cair muito mais nesse sentido que eu tenho mais afinidade. Bom, primeiro queria também destacar aqui que a Andressa faz uma coisa muito importante, eu acho que para o debate científico atual, que ela se coloca aí, o lugar da pessoa que está pesquisando, do cientista, né, ela já se coloca nesse lugar
Então, em vários momentos, ela vai anunciar até em primeira pessoa, né, a afinidade dela com o tema, que às vezes partiu de uma experiência, de questionamentos da experiência dela, né, desse lugar da mulher no esporte, né, que sempre foi um lugar, vamos colocar assim, secundário. Então, eu acho isso uma espécie de virtude, né, que a gente assumir como pesquisador que não há uma neutralidade, e isso é uma coisa que ela deixa claro, e cada vez mais a gente vê pesquisadores também anunciando isso, e eu acho que é uma virtude do trabalho. Eu acho que isso pode ser dito de várias formas, né? Você pode dizer em primeira pessoa, que foi a escolha dela, né? Que é uma hora ela até se pergunta que Andressa poderia ter sido, se as coisas fossem diferentes, mas é possível também fazer com outras linguagens, né? Menos direta, mas é importante isso, né? Que é marcar mais ou menos o seu lugar ali na fala, né? Então, a minha fala, em alguns momentos eu vou dar sugestões, do que eu acho que poderia ser diferente. Em outros momentos, eu vou levantar apenas reflexões, que é mais para mostrar também alguns potenciais do trabalho, né? Que às vezes a gente está escrevendo, a gente é orientador e não compartilha muito, então, alguns momentos, não é exatamente uma sugestão, mas uma reflexão minha, da Nara, do que esse trabalho me suscita, né? Às vezes isso não está escrito diretamente no trabalho, mas são reflexões que partiram a partir da minha leitura do trabalho. Para começar do título, e aí eu já vou começar com uma sugestão, o título é Uma análise da mulher no esporte na perspectiva dos estudos culturais. Aí eu vou sugerir que não seja a mulher no esporte. E aí isso mesmo a Andressa, ela escreve em alguns momentos do texto, né? Os vários esportes, né, eles têm representações diferentes. Então, a mulher no esporte, a mulher na ginástica, a mulher no vôlei é diferente da mulher no futebol ou a mulher na lutas, por exemplo. A gente tem representações aí de esporte bem diferentes. Então, cada esporte, né, é uma cultura muito específica. Eu acho que a categoria mulher no esporte ela é muito abrangente. Minha primeira sugestão já de cara no título, ser uma análise da mulher no futebol na perspectiva dos estudos culturais. E aí, vamos começar aqui, eu dividi a minha fala, minha análise, pelas próprias divisões que a Andressa fez do trabalho, pelo sumário, né? Então, na introdução, ela faz bem a ideia, né, central da introdução, que é contextualizar o tema, que é anunciar o aporte teórico dela, dos estudos culturais, né, objetivo, como ela vai fazer a análise. Então, acho que a introdução está tudo bem. A única coisa que eu acho é que ela anuncia o objetivo, que ela inclusive colocou aqui na apresentação dela, né, que é analisar a mulher no futebol, né, que aí eu estou sugerindo que seja mulher no futebol e não a mulher no esporte, né, a partir dos estudos culturais, esse é o objetivo do trabalho, né, pelo que eu entendi. Só que no 5º parágrafo ali da introdução, na página 9, ela vai dizer que ainda outro objetivo é analisar as mídias digitais e os seus comentários. E aí eu acho que isso não é um objetivo. Seu objetivo, na minha opinião, né, não é analisar as mídias digitais. As mídias digitais, elas estão ali, né, elas como se fossem o método que você vai chegar no seu objetivo, que é entender, né, o lugar da mulher no futebol. Então, acho que o objetivo não é analisar mídias digitais e seus comentários. Isso é o seu, vamos dizer assim, o seu recorte analítico. É como você vai analisar para chegar no seu objetivo. Então, aqui é uma questão mesmo só de escrita, né? Então, acho que nesse momento você poderia escrever esse parágrafo de outra forma, porque não me parece que esse é seu objetivo central. No mais, acho que a introdução está tudo bem, né? Uma coisa também que eu acho que é importante já conter na introdução é você já anunciar, né, qual é a Copa do Mundo que você está falando. Porque eu comecei a ler o seu trabalho aqui na introdução, e eu falei, ela vai tratar do assunto, né, futebol e mulheres. Mas em que momento, né? Eu pensei, a Copa de 2019, ela é diferente da Copa de 91, que foi a primeira Copa de mulheres, né? Que é diferente da Copa de 2003, que é diferente. Então, eu acho que, assim, já tem que anunciar aqui qual é a sua análise vai se dar em que momento, né, do futebol feminino. O futebol feminino, ele tem vários momentos de, né, subida e descida. Então, acho que já tem que estar anunciado na introdução, porque a introdução é isso, uma pessoa que não conhece o seu trabalho vai ler, né, o seu trabalho, e ela já vai ter ideia do que vai ter nas outras 30, 40 páginas. Então, acho que já tem que estar anunciado aqui de que momento você está falando e de que site você vai analisar, acho que é do Globo Esporte, né?
Então, eu acho que isso já tem que estar anunciado ali já de cara no trabalho. E aí, passando para o próximo tópico, que ela colocou a parte dos estudos culturais, isso aí eu não tenho muito conhecimento desse tema, né? Então, eu não tenho muita aproximação, eu não vou comentar muito essa questão, mas eu vou apenas trazer uma reflexão aqui que o seu trabalho me suscitou, que é o seguinte, né? O futebol, no Brasil, se a gente pegar, por exemplo, né, a invenção das tradições lá do Hobsbawm, que inclusive você cita, né? O futebol ele foi uma das identidades marcadoras, né, do nacionalismo no Brasil, né? Então, o futebol, não só o futebol, você pegar o carnaval também, o futebol, essa alegria, né? Até hoje, quando a gente sai do Brasil, né, a gente é identificado como o povo do futebol, o povo do carnaval, o povo do samba, né? Então, embora, né, na sua perspectiva aí, as identidades estejam cada vez mais, né, fragmentadas, né, a gente ainda tem o futebol, ainda, embora esteja mais enfraquecido, ele ainda persiste como uma identidade una, né, que une o país, né, na Copa do Mundo. Isso está cada vez mais fraco, né? Você pode ver na última Copa masculina, dividiu, tinha gente torcendo contra, né? Está cada vez mais fraco. Mas, em alguma medida, isso nos constituiu historicamente. O futebol faz parte da identidade do Brasil, do brasileiro, né? Como claro que é uma coisa forjada, né? Mas existe essa sensação. E aí, o que esse seu capítulo, né? Seu tópico me suscitou reflexão foi que quando você nega à mulher, né, às mulheres, uma parte dessa identidade, né, que é uma identidade una, né, quando você nega a ela o acesso a essa identidade, né, como você está ali destituindo ela plenamente dessa ideia de ser brasileiro, né, como é uma forma de violência simbólica muito forte, né. Então, e aí, assim, vou falar uma coisa um pouco pessoal aqui, né, assim como você, né, eu também gosto muito de futebol, né, eu acompanho muito, jogo, tudo, e é uma coisa que eu sempre falo, né, um pouco triste, assim, mas desde quando eu tinha uns 10 anos ali, né, que é aquela idade que todo menino sonha em ser jogador de futebol, né, eu já tinha 10 anos, eu sempre falo, eu já sabia que eu nunca ia ser jogador de futebol, porque eu nunca via mulheres jogando, né? Então, assim, como você não participar da utopia coletiva, né, que é quando você tem 10 anos de idade, você acreditar que vai ser jogador de futebol, né? Como eu não participava dessa utopia, né, em alguma medida ali, você está destituindo aquele ser humano, né, no caso as mulheres, né, de participar plenamente, né, de compartilhar uma identidade que em teoria é coletiva, né? Então, assim, o seu trabalho me suscitou um pouco essa reflexão, só para falar um pouco dos potenciais também do trabalho. E aí, partindo para o segundo momento, o segundo tópico, que você vai falar da mulher, feminismo e esporte, né? E aí você entra em assuntos super importantes, né? Fala sobre sexualidade, sobre educação sexual, sobre padrões de gênero, né? E aí, outra sugestão aqui é que em alguns momentos desse tópico, eu acho que na introdução, em alguns outros momentos, você usa o termo população feminina. E aí eu ia sugerir que você evitasse esse termo, porque hoje, cada vez mais, né, a gente vem evitando, porque o feminino, ele diz respeito à fêmea, né, que diz respeito a uma essência, né? Então, é uma linguagem muito biológica. Embora use o termo futebol feminino, já existem alguns países que não usam, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam futebol de mulheres, né? E a gente vem vendo cada vez mais, né, na academia, as pesquisas que estudam mulheres, né, no futebol, vem usando o termo futebol de mulheres e não futebol feminino. Não acho que você tem que trocar futebol feminino para futebol de mulheres, não. Mas não, eu ia sugerir para não usar o termo população feminina, né? Porque, por exemplo, uma mulher que não está enquadrada como feminina, ela não deixa de ser mulher, né? Então, sei lá, Maria Gadu, ela não deixa de ser mulher, né? Ela não é feminina, mas ela não deixa de ser mulher. Então, eu acho que esse feminino, ele remete a uma ideia de essência, do que é feminino e do que não é. Enquanto mulheres, eu acho que é uma categoria que abrange mais. Então, eu ia sugerir trocar a população feminina por simplesmente mulheres.
E aí, depois você vai para os seus procedimentos metodológicos, que por mim está tudo ok, acho que não tenho nenhum comentário para fazer sobre isso. E aí, a quarta parte, que você denomina de articulando o macro e o micro, que, na minha opinião, é a parte que eu mais gosto, porque eu acho que é a contribuição da Andressa para a pesquisa, né? Porque até então, acho que você veio muito mais fazendo, né, leituras, né, de clássicos ali dos estudos culturais, né, tentando sempre relacionar com o seu tema, mas quando você chega nesse momento, articulando o micro e o macro, você está trazendo aqui a Andressa, o que a Andressa fez, né, o que ela pesquisou, o que ela trouxe de inédito. Então, essa eu acho que é a parte mais importante do trabalho. E aí você entra em temas, né, das mulheres, né, como elas são vistas como masculinizadas, musculosas, né, que na verdade é uma visão de que a mulher é uma essência, né, como se a mulher tivesse uma essência, né, e essa essência não pode ser musculosa, né, então é uma visão bastante essencialista do que é ser mulher, né, ligada ao mundo biológico, como você citou a Guacira Lopes Louro, né, a ideia de maternidade, né, que as pessoas ainda atacam, que também é ligada a uma ideia de essência de mulher, a heteronormatividade, você entra nesses vários temas, né, que o feminismo vem debatendo aí há um tempo, né? Só que eu acho também que tem uma outra questão que, se você pegar a própria ideia de maternidade, ou mesmo essa ideia de mulher musculosa, eu acho que já é uma ideia um pouco ultrapassada, né? Já foi vencido, pode-se dizer que os movimentos feministas, eles meio que já venceram, né? Eu acho... eles já avançaram muito nesse sentido, né? Então, por exemplo, a questão da mulher musculosa, né? Se você pegar a mulher musculosa, ela não é atacada em todos os ambientes. Se você pegar, por exemplo, uma mulher que desfila em escola de samba, muito delas são muito fortes, né? Se você pegar. Ou as mulheres de outros esportes, né? Ou as mulheres de academia. Elas não são atacadas como as mulheres que jogam futebol são atacadas. Por quê, né? E aí eu acho que a resposta não é só olhar para esses discursos, né, objetivamente, o que é que eles estão dizendo, mas é pensar também que o futebol, né, e aí quem diz isso é um sociólogo que chama Norbert Elias, né, ele vai dizer que o futebol ele é o último reduto da masculinidade, né, no Ocidente. Então ele é o último lugar, assim, né, um dos últimos, em que a masculinidade ainda permanece relativamente intacta, né? Então, muitas vezes, esses discursos, eles não estão só falando da mulher, né? Eles estão querendo proteger ali um antro, né, em que a masculinidade se forjou, né? Uma ideia de masculinidade se forjou. Então, pensar a mulher, muitas vezes, é também pensar, né, a masculinidade. Acho que isso é uma questão interessante. Bom, e aí, outra questão também é que você divide o pessoal que comenta entre o grupo meio que é favorável ao futebol feminino, né, e o grupo que é desfavorável, né. Só que eu acho que existe também mais... esse caminho, ele não é tão simples, assim, de dividir em duas esferas. Porque eu vi, por exemplo, que tem alguns comentários que mesmo a pessoa sendo favorável, ela se utiliza de um argumento essencialista, né? Que aí é o caso, deixa eu ver se eu acho aqui na página, acho que é 34. Que o comentário, ele é no sentido de falar assim... é o comentário da figura 5, que ele fala, não é bem assim, no futebol é preciso desenvolver o corpo para aguentar o ritmo do jogo, correr o campo todo, dar piques, pular, contato físico. Ele está querendo ali explicar, né, por que essas mulheres são musculosas. Né? Então, ele tá, na verdade, embora ele esteja defendendo esse comentário aí, ele ainda está partindo de um pressuposto de que a mulher é uma essência, né? Que ela só está musculosa ali porque ela tem que correr, porque ela tem que dar pique, né? Na verdade, não está questionando, né, o cerne do argumento, que é, né, qual é o problema ela ser musculosa, né? A mulher não é uma essência, ela pode ser o que ela quiser, né? Então, mesmo aqueles comentários que são a favor, eles ainda podem cair nesse discurso essencialista. E aí, só para terminar, né, eu acho que se vocês forem transformar num artigo, né, ou quem sabe um TCC, eu não sei como é que funciona aí, o que eu ia sugerir é olhar mais para as curtidas. Eu acho que as curtidas, elas mostram também como os outros internautas ali estão lidando com os comentários. Então, muitas vezes eu percebi
que as pessoas que tinham comentários negativos, as curtidas, né? Tinha muita gente que não curtia aquele comentário. Isso significa que aquela pessoa é uma minoria naquele espaço, né? E ela muitas vezes vai se utilizar do anonimato, né? Para poder, enfim, falar um pouco esse discurso de ódio aí, né? Então, eu acho que se vocês forem continuar no projeto de fazer um artigo, alguma coisa do tipo, olhar um pouco mais de cuidado para a mídia, né? Como essa mídia funciona, né? Tem as curtidas, tem a questão do anonimato, né? O que é o Globo Esporte, né? Então, acho que essa é uma questão interessante. E também outra sugestão é, se vocês forem, né, transformar no outro trabalho, seria diminuir a análise, essa parte de análise por exemplo, dos estudos culturais, essa parte teórica, que ela fosse um pouco menor, né? E fazer mais a análise mesmo, né? Essa parte 4 aqui, que é a Andressa que fez, né? Que é olhar lá para os comentários, que é analisar os comentários, tentar pegar a essência do que está sendo dito. Então, a minha sugestão seria mais nesse sentido, de fazer a parte 4 maior e diminuir, talvez, a parte 1 e 2. E eu acho que é isso. Andressa, parabéns pelo trabalho. Eu gostei muito, me fez pensar muitas coisas, né? Eu gosto muito desse tema, assim como você, né? Eu compartilho dessa história de vida, né? Nunca teve uma representatividade muito grande, né? De mulheres no futebol. Então, acho que a gente compartilha aí um pouco esse sentimento, né? E parabéns pelo trabalho e pela etapa concluída. Bem, agradecemos muito as palavras da professora Nara, precisa, contundente, né? Abriu várias possibilidades, e também demonstra um pouquinho da importância de ter alguém que entende do assunto, né? Na questão do feminismo, justamente para aparar essas arestas aí. Eu acho que até a banca foi montada pensando nisso mesmo, né? Me falta a perna para colaborar com a Andressa em muitas questões. Andressa, você quer responder a professora Nara? Não tenho nada para comentar. Na verdade, é mais agradecer mesmo. Acho que se eu fosse comentar, dá para comentar todos os comentários dela. A questão do título, que eu já tinha pensado sobre isso, né? Assim, porque o esporte é bem amplo, né? E no começo da pesquisa eu não tinha escolhido o futebol, eu tinha escolhido o esporte, né? E agora que eu fui para o futebol e gosto dessa área, enfim, é interessante pensar no título de outra forma. É um detalhe, né? Você falou uma palavra, né? Na questão na introdução, quinto parágrafo, que é a palavra, o meu segundo objetivo, né? Só que, na verdade, é a minha metodologia, então ficou muito claro, né? Você fala uma palavra que você comentou, mas essa uma palavra faz todo sentido, né? Que eu uso como, né? Chegar no meu objetivo, e não é um objetivo. E eu não tinha pensado sobre isso quando você disse sobre dar mais potência para a parte 4 e deixar um pouco de lado, não sei se é assim que fala, mas deixar um pouco de lado os outros estudos e focar mais na minha escrita em si, né? É interessante isso, porque eu gostei de fazer essa parte 4. E realmente, analisar as curtidas é uma coisa que outras pessoas já me falaram, e foi muito bom você ter falado isso, porque eu não parei para pensar sobre as curtidas, mas na hora que eu estava arrumando os comentários no texto, eu falei, nossa, eu vou deixar essas curtidas aqui, quem sabe um dia eu use, né? Mas eu nunca parei para refletir sobre elas, mas é interessante, acho que dá mais o que escrever sobre isso. Acho que é isso. Muito bem. E concordando com a professora Nara no sentido de que você vai ter que fazer um TCC, né? Você ainda foi para o 6º período agora. Então, cada contribuiçãozinha que veio, né, um mínimo detalhe ali, ou uma questão maior, macro, né, no sentido de ampliar as análises, agora você vai ter tempo para fazer isso, né? Então,
as colaborações são precisas nessa direção. Acho que primeiro transformar num TCC com mais fôlego, né, com mais análise própria da Andressa, porque só para o pessoal saber, foi muito tempo para entender os estudos culturais, né? Tanto que é o seu capítulo com mais fôlego ali. E aí, quando chegou na hora de ir para campo e fazer uma análise, as coisas foram meio corridas, né? Então, ela também foi precisa no sentido de que agora, já com essa concepção em mente, né? Você consegue gastar mais tempo, né? Produzir mais naquele último capítulo que é próprio da Andressa mesmo, né? Bom, Maísa, está pronta? Tô pronta. Por favor, então. Bora. Bom, então, queria primeiro agradecer ao Rubens pelo convite, para a Andressa também, por confiarem, né? Queria agradecer também a Nara de estar dividindo comigo essa banca. Não sei se todo mundo sabe, mas eu e a Nara somos muito amigas. Inclusive, o que nos aproximou foi o futebol. Então, eu acho muito válida a nossa primeira banca juntas, num tema que foi o motivo da gente ter se aproximado. E eu acho que significa muito isso para a gente e mostra, Andressa, o quanto o seu trabalho nos faz refletir, nos faz pensar sobre esse tema. Eu vou dividir minha fala em 3 momentos, tá? O primeiro momento, ele vai ser um pouquinho mais chatinho, eu diria assim, porque é uma questão mais estrutural do texto. Normalmente, eu não falo muito sobre a questão estrutural, mas quando eu conversei com o Rubens e ele me disse que era iniciação científica, eu acho importante para a sua formação, para ir para um artigo, para ir para uma monografia. Então, prometo não ficar muito tempo, mas é mais em questão de dicas sobre a escrita acadêmica em si. Depois eu vou na questão do conteúdo. E, por fim, eu quero dar algumas sugestões de leitura, de reflexão, para tentar mesmo fazer com que você continue nesse pensamento, nesse estudo, que eu acho muito importante para a educação física. Antes disso, eu estou olhando aqui minhas anotações, tá? Desculpa se eu não ficar olhando para a câmera. Queria também trazer uma metáfora que... Nara, agora eu tô te vendo, hein? Queria trazer uma metáfora que o meu orientador, né? Então, não sei se vocês me conhecem, mas eu faço mestrado na Unicamp. E eu adoro uma metáfora que ele usa com o nosso grupo de orientação, e eu queria começar falando sobre ela. Que ele fala assim, que a iniciação científica, ele faz a metáfora do mergulho, né? Assim, no mar. A iniciação científica, você entra no mar, fica ali no raso, deixa as ondas baterem, mas assim, se mantém ali no raso, conhece o mar, vê de onde que a onda vem, para conseguir se sustentar em pé ali no mar. A monografia, o TCC, a gente já pega um jacaré, já tenta acompanhar a onda, já se arrisca. O mestrado, a gente coloca a máscara, né, vai lá no fundo do mar, não mergulha tanto, mas já consegue ver uns peixes, umas tartarugas, né? Mas já consegue se controlar ali nas ondas. E o doutorado, aí já fez o curso, já mergulha com o cilindro, já entra no mar de costas, pula do barco, vai lá no fundo do mar e consegue investigar o mar sozinho, independente, com o seu pé de pato. Então, eu queria pontuar bem que a Andressa está nadando no raso e isso é um momento muito importante para ela conseguir chegar para mergulhar lá no fundo sozinha, independente. Então, todas as minhas reflexões vão ser pensando nisso, né? Nesse processo que ela está indo agora, talvez pegar uns jacarés sobre esse tema. Então, vamos lá. Quanto à questão estrutural, algumas coisas eu vou pular, porque a fala da Nara me contempla muito. Eu não tem nada na fala da Nara que eu discordo, que eu vou contra. Pelo contrário, eu concordo com tudo. E todos os pontos que ela colocou, eu coloquei também. Então, eu vou pular algumas coisas. Quanto ao título, eu concordo muito. Eu acho que precisa ser alterado. E eu, particularmente, colocaria mulheres, né? Colocaria no plural. E aí eu já vou entrar nisso e vou só falar da questão estrutural primeiro.
Na questão estrutural também, eu colocaria numa das palavras-chave, inclusive sendo a primeira, educação física. Quando a gente vai fazer uma revisão, uma busca de artigos, existem os operadores booleanos. Não sei se vocês conhecem, né? Acredito que quem já está há um tempo na pesquisa sabe, que é uma forma de buscar artigos. E quando a gente coloca nas palavras-chave, por exemplo, educação física, é mais fácil da gente encontrar um trabalho como esse, né? Sempre, as primeiras palavras-chave são sempre as que são buscadas naquela busca que é feita. Para nós da educação física, ter trabalhos assim dentro da educação física é muito importante. Então, se a gente não coloca a educação física na palavra-chave, para buscarem seu trabalho, encontrarem seu trabalho numa revisão, fica um pouco mais complicado. Então, como sugestão, eu incluiria a palavra educação física como palavra-chave sendo a primeira. Senti um pouco no resumo, né, que faltou você colocar o lugar dos comentários um pouquinho, porque o resumo também ele é muito importante para as pessoas entenderem do que você vai falar, né? E aí eu acho que faltou você falar que você foi lá no site do Globo Esporte e viu esses comentários. Outra questão, lembrando que isso são sugestões, tá, Andressa? Você não precisa necessariamente seguir. E acredito que o Rubens, eu conheço o Rubens, sei que ele é um ótimo orientador. Não sei se ele vai concordar comigo, é só para vocês debaterem sobre isso também. Eu me incomodo um pouco com parágrafos apenas com uma frase só. E me incomodo porque, às vezes, o próximo parágrafo tem a ver com o anterior. E aí dá para você juntar e fazer só um parágrafo só. E também tomar um pouco de cuidado, que às vezes o parágrafo anterior não tem a ver com o parágrafo que eu estou anunciando. Então, eu faço um exercício na minha escrita, e aí eu não sei se você já fez, ou se você gostaria de experimentar, mas eu gosto muito de ler o meu parágrafo e falar assim, qual que é a minha ideia principal desse parágrafo? Aí eu coloco uma palavra-chave do lado desse parágrafo. E aí eu leio o meu próximo parágrafo, eu falo, qual que é a palavra-chave desse parágrafo? Por que essa palavra-chave se liga com a outra? Por que elas se ligam? Nessa forma de ligação, que é a forma com que eu vou começar a introduzir o meu parágrafo. Então, quando a gente faz isso, a escrita ela flui mais e a leitura ela também acaba fluindo mais. Eu senti um pouco que em alguns momentos eu tinha que voltar, ler de novo e tal. Então, é só um exercício mesmo de estruturação. Outra questão de estrutura é que quando a gente vai citar uma obra, não necessariamente a gente precisa colocar a referência no final. Então, se eu falei, a obra da Maísa Ferreira, aí fala o título. Eu não preciso colocar lá, Ferreira 2020, né? Você já falou sobre a obra. Outra questão é que você anuncia bastante alguns conceitos muito importantes para os estudos culturais, bem no começo, e eles não são ditos o que são, né? Assim, o conceito em si. Tipo, coloquei alguns exemplos aqui. Sintomático, representação. E aí, se a gente for explicar o que é na estrutura do texto, realmente a gente acaba se perdendo. Então, senti falta de algumas notas de rodapé no seu texto, tá? Lembrando, eu fiz, isso que eu tô falando aqui é um parecer que eu fiz. Mas eu também escrevi tudo isso ao longo do seu texto no Word. Aí eu mando para o Rubens o arquivo e você ver o que você acha melhor e tal. Acho que precisa fazer uma lista de figura, uma lista de siglas, isso também ajuda muito na leitura. Outra questão da escrita é evitar frases iniciando com e. E aí, ou e isso, e não sei o quê, porque esse e, ele é muito da nossa oralidade, né? Então, até agora, por exemplo, eu estou falando aqui, eu falo e ele é muito comum para a gente fazer a ligação na nossa fala. E aí a gente está escrevendo, é normal a gente começar a fazer isso. Eu não vejo isso um problema, né? Mas depois, quando você voltar e reler, eu acho que você pode tirar o e, por exemplo, assim, não, tira o e, coloca a, não sei o quê, nananana. Eu dei essa sugestão no seu texto, então todas as vezes que apareceu o e no seu texto, eu sugeri alguma outra coisa. Concordo com a Nara na questão do objetivo, coloquei aqui.
Coloquei a mesma coisa, acho que o objetivo que a Nara traz é o seu objetivo. Percebo que você faz muitas perguntas ao longo do seu texto que você não responde. Não vejo isso um problema. Aliás, se fosse você, colocava todas essas perguntas no arquivo e ia estudando aos pouquinhos e tentando responder aos pouquinhos essas perguntas. Mas colocar todas, então, você fala assim, eu até anotei aqui, quais são as representações objetivas de mulher no futebol pela mídia? Quais são as consequências sociais? Como sensibilizam os que acessam suas informações? Os comentários das pessoas que são atingidas, quais os sujeitos que são colocados no centro e quais ficam à margem? Quais políticas se sobressaem? Quais resistências desse processo? Quais práticas do passado permanecem até hoje? Qual identidade se sobressai? Quais são os grupos possíveis nessa disputa? São perguntas maravilhosas, se assim eu posso dizer. Só que é uma iniciação científica, né? A Andressa, ela tá no raso. Então, guarde essas perguntas, porque... E aí eu te falo, por favor, continue estudando esse tema e volte a essas perguntas futuramente e dá para fazer... A cada pergunta, dá para você fazer um trabalho sobre isso. Bom, quanto ao conteúdo, né? Eu senti falta um pouco, começando pela metodologia, a introdução eu achei ótima. Concordo com a Nara quando você traz sobre a Andressa em si, né? E também me colocando nesse lugar. Eu sempre quis jogar futebol quando pequena, eu já contei essa história para a Nara. E aí meu pai me colocou para jogar futebol no clube que a gente era sócio na época. Eu tinha 8 anos. E eu era a única menina, né? Todos eram meninos, não tinha turma de futebol para meninas. E aí eu lembro que eu treinei, assim, acho que umas 5, 6 vezes, assim, só, foi muito pouco. E eu lembro muito, muito fácil, que eu não era escolhida, ou eu ficava no gol, ou eu ficava buscando a bola pro professor. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, olha, pai, eu não quero mais, porque não tem espaço para mim, assim. E aí meu pai me colocou no vôlei, e foi a prática corporal que eu fiz minha vida inteira, que é o vôlei. E aí eu entrei na faculdade de Educação Física, e falei, pô, agora eu vou jogar futebol. Caramba, agora eu vou, porque agora tem time, eu vou lá. Nossa, não acredito, não vejo a hora. Aí fui no meu primeiro treino de futsal, que é futebol. Não tem, né? Porque a gente não tem quantidade de mulheres suficientes. Fui fazer meu primeiro treino de futsal. E naquela época, todas as meninas do time eram homossexuais. E a primeira coisa que elas perguntaram era se eu era sapatão, se eu era lésbica. E quando eu disse que não, já rolou mas me excluíram absurdamente. Mas eu, querendo ainda resistir a isso, fui em outro treino com a unha pintada. E aí elas disseram, menina com unha pintada não joga bem futebol. Aí foi aí que eu parei, não joguei mais, joguei com amigas mais na pelada mesmo, porque na escola eu jogava no intervalo, minhas amigas também, então às vezes a gente marcava, vamos no sábado jogar uma pelada, ia. Até que foi quando eu me aproximei da Nara, que não sei se vocês sabem também, mas é uma das minhas inspirações no futebol, e que me fez, né, querer continuar jogando, e participei de campeonatos com ela, jogando o time dela, aliás, ela é muito craque. Andressa, vamos jogar bola juntas um dia. Então, eu também acho que esse texto ele me toca nesse sentido, assim, né? E no sentido também que... por que mulheres, que eu vou dizer no título? Porque dentro do próprio futebol, o futebol feminino, que a gente infelizmente ainda chama assim, existem mulheres, né? Então, eu posso ser heterossexual e jogar futebol. Eu posso ser homossexual e jogar futebol. Eu posso depilar e fazer unha e jogar futebol, né? Então, eu gosto sempre de usar, como você mesmo diz, que existem várias identidades, eu colocaria sempre no plural, né? Até porque essa identidade da mulher no futebol, ela tá sempre querendo buscar o ser homem, né? Então, homem não pinta a unha, então eu também não vou pintar. Então, que mulher é essa que a gente tá falando, né? A questão homossexual, de gostar de mulher, a mulher no futebol, ela tá sempre pensada, ela é sempre vista de uma forma muito sexualizada, né? A mulher vai lá,
as próprias propagandas, né? O homem jogando bola, aí ele vai tomar cerveja depois de jogar bola, ele tá lá vendo mulheres gostosas passando, e o que é mulheres gostosas também, que corpo é esse, né? Mas enfim. Bom, indo para a questão, continuando na questão do conteúdo. Na metodologia, eu senti um pouco de falta de você descrever com calma como que foi esse tratamento no site. Então, você entrou, tudo bem, você falou que você colocou a palavra de busca, mas o que apareceu de primeira? Quais eram as notícias que tinham? Nessa mesma época, aqui na Faculdade de Educação Física, a gente tem um coletivo feminista. E a gente, nessa época, a gente fez, não sei se a Nara vai lembrar, a gente fez uma exposição do futebol feminino aqui na biblioteca, né, da Faculdade de Educação Física, e a gente deu uma reportagem, a gente deu uma entrevista para o Globo Esporte nessa época sobre a nossa exposição que a gente organizou, que inclusive foi eu e a Nara que tomamos a frente dessa exposição. E eu acho que, se eu não me engano, apareceu assim, nessas mesmas reportagens que você trouxe. E aí, por que eu também estou falando isso? Porque nessa época teve aquele bafafá do Neymar também, sobre ele ter assediado uma menina. E eu lembro que sumiu o futebol, de repente, depois que apareceu a questão do Neymar. Aí, duas questões. Uma, será que se não tivesse tendo um futebol feminino que carrega já essa ideia do feminismo e tal, será que iam dar tanta importância para a questão do Neymar? E segundo, como o jogador Neymar também carrega certas coisas que, quando aconteceu a Copa e aconteceu a questão do assédio, o quanto ele também já tem uma representatividade muito grande que acabou até na questão negativa, fazendo com que as meninas sumissem um pouco, né? Então, por isso eu queria que você falasse mais como que foi essa abertura do site, que notícias que apareceram, quantas que apareceram sobre o futebol masculino, futebol feminino. Quanto aos conceitos dos estudos culturais, acho que o Rubens pontuou muito bem. Estudos culturais é um campo teórico muito complicado, muito difícil. Eu acho que eu estudo ele faz, acho que uns 4, 5 anos, e eu ainda tenho minhas dificuldades com ele, mas eu não vi problemas utilizados nos conceitos que você traz para a gente. Só senti falta deles na análise. Então, tudo bem, né? A gente mergulhou, mas então com essa lente, com o Stuart Hall, ele dá até duas vertentes de análise que você até mesmo coloca. Como que eu posso trazer isso lá para os comentários? Eu senti um pouco de falta disso. Tô pulando aqui umas partes que a Nara já disse. Eu senti falta um pouco também, nessa questão do esporte, falar sobre o esporte. Acho que a Nara traz um pouquinho, né, do futebol, da questão da identidade nacional, e também dizer que o futebol ele foi para as mulheres, né, não só o futebol, mas outros esportes também foram proibidos na ditadura, né, esporte de contato. E esse ano, 2019, foi a primeira vez que tem o futebol feminino, a Copa do Mundo, em TV aberta, passado em TV aberta. E eu acho que isso é um outro ponto muito importante para se colocar, já que você está analisando essa Copa. Deixa eu ver se é isso. Então, eu senti um pouco de falta, né? É muito recente. A Nara, depois, não sei se vai poder voltar, eu gosto muito, ela tem bastante conhecimento histórico quanto a isso, eu gosto muito quando ela faz uma análise, Nara, se você quiser depois entrar, que você fala assim, 91 foi o primeiro time que teve, que daí você fala assim, foi o ano que eu nasci. Eu acho que seria legal você apresentar isso para a Andressa. Eu não tenho propriedade para falar desse assunto, mas eu acho que faltou um pouco disso na hora que ela vai falar sobre o futebol. Bom, outra questão agora, Andressa, é sobre o feminismo. Você traz lá, né, que o feminismo ele vai querer a igualdade. Isso, a gente precisa saber que existem diversos feminismos, né? Não que um negue o outro, não é isso. Mas cada um, ele vai a partir de um referencial teórico que vai acabar olhando as coisas de uma forma.
E quando a gente vê os estudos culturais, por exemplo, quando a gente tem o referencial dos estudos culturais, eu já consigo não concordar que o feminismo ele quer a igualdade. Por quê? Quando a gente diz igualdade, a gente quer ser igual a quem? A gente quer quais direitos? A gente quer ser igual ao homem? A gente quer os mesmos direitos do homem? Aí, de novo, quebra toda essa ideia que a gente tem da gente querer ser mulher. Porque a gente vai querer sempre... então, a mulher está aqui, não sei se vocês estão me vendo, espero que sim, mas a mulher está embaixo, o homem está lá em cima. Então, eu tenho que ser igual a ele. Então, eu tenho que subir para ficar igual a ele. Não. Então, essa ideia de igualdade, equidade, eu acredito... pela perspectiva do feminismo que eu acredito, inclusive por conta dos estudos culturais, eu não utilizaria. Inclusive, eu trouxe até algumas autoras do feminismo que eu acabo até me gostando mais por conta do nosso referencial teórico. A que eu mais gosto, que é esse livro da Bell. Vocês estão me vendo? Eu não sei, só eu estou me vendo. Não está me vendo? Tá, que bom. A Bell Hooks tem um livro que chama O Feminismo é para Todo Mundo, e ela tem um capítulo que ela vai falar sobre a masculinidade feminina. A masculinidade feminista, desculpa. E eu acho que é uma questão que você podia trazer. E eu acho que esse tipo de feminismo que a Bell Hooks traz, ela se aproxima mais do referencial teórico dos estudos culturais do que essa que você trouxe. Aí, a questão do corpo musculoso, eu concordo muito com o que a Nara disse, eu coloquei aqui, acho que foi o que eu mais comentei, e, inclusive, o corpo musculoso, ele já se tornou um padrão, né? O corpo musculoso, a mulher com uma barriga trincada, ela é vista como gostosa. E existe também uma análise que é feita disso, por conta, não é meu lugar de fala aqui, não é o que eu estudo, mas eu já li sobre, por conta da escravidão também. Esses corpos musculosos são muito sexualizados. Então, a escravidão, pela sua grande parte, o trabalho, e aí eu estou dizendo sobre os homens também, não estou dizendo só sobre as mulheres, o trabalho sempre foi muita mão de obra, né? Um trabalho que, na sua maior parte do tempo, ele era muito braçal. Então, fazia com que certos corpos iam sendo produzidos. Então, corpos musculosos, fortes, trincados. E eles eram muito sexualizados, né? Quando vistos, principalmente as mulheres. Então, eu acho que essa questão do corpo musculoso, ela já foi superada. Por isso que eu acho que precisa trazer muito mais sobre os signos que a prática corporal futebol carrega. E eu acho muito importante a gente dizer que o futebol feminino e o futebol masculino são coisas totalmente diferentes. E o problema que acontece é que a gente quer colocar todos na identidade futebol. E não é. Tanto é que nessa exposição que nós realizamos na FEF, a Aline Pellegrino, ela foi, que é uma atleta, né, não sei se vocês conhecem, do futebol, da seleção, ela foi da seleção brasileira, ela comenta que ela ficou muito feliz em 2019, porque pela primeira vez, o Jornal Nacional, William Bonner falou assim, que era a seleção feminina, como é que era? Seleção feminina de futebol, uma coisa assim, sendo que antes a seleção do futebol nunca era, né, tipo, a seleção feminina de futebol. Então, assim, é importante essa distinção. Então, eu acho que faltou, na questão da análise, essa questão, a gente olhar mais. Eu acho que a sexualidade é trazida de uma forma muito legal. E aí, um outro livro que eu trouxe para você pensar é o livro do Josimar da Olho, que é Cultura, Educação Física e Futebol. E ele tem um capítulo muito famoso, muito, muito, muito. Não sei, eu pelo menos, foi a primeira vez que eu tive contato com um texto da Educação Física que vai problematizar a questão do corpo feminino, que chama a construção cultural do corpo feminino, ou o risco de transformar meninas em antas. Claro que ele vai dizer, aqui, né, nesse livro, ele fala muito mais da educação física escolar. Mas para ele chegar nisso, ele faz exatamente essa análise da sexualidade, e enfim, que eu acho que também dá para você ficar nisso bastante. Concordo com a questão de população feminina. Eu
sugiro que mude completamente. Eu acho que é uma questão muito, muito já passada e conquistada, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, né? E dizer também, completando o que a Nara disse, tem homens que são femininos, e os homens que são femininos, eles são vistos como homossexuais. Então, também é complicado usar essa questão da população feminina. Bom, por fim, queria uma sugestão. Queria dar sugestões. Já falei bastante, né? Queria, pensando numa continuidade, ou mesmo para aprofundar esse texto, eu coloquei a questão das curtidas, coloquei para você ver também a quantidade dessa época que tinha de notícias que falavam do futebol, da Copa do Mundo feminina, do futebol feminino, notícias que tinham de futebol masculino nesse mesmo momento, que eu acho engraçado, porque quando é Copa do Mundo, aí aparece. Mas quando são times mais regionais, não aparece, né? Então, também eu acho que podia mostrar que enquanto tinha notícia da Copa do Mundo feminina, tinha um time mais regional também tendo notícia no mesmo momento. Acho que era legal você trazer um pouco disso, mas assim, uma coisa bem, né? Olha, eu abri, tinham tantas notícias assim sobre esse tema aqui, porque eu acho que também é uma coisa interessante de trazer. Deixa eu ver. Coloquei também a questão do Neymar como uma sugestão para trazer. Dei como sugestão também, daí acho que a Nara pode me ajudar um pouco nisso, que a Aline Pellegrini, ela dá uma palestra, né, na abertura da nossa exposição de futebol feminino, e foi gravado. Eu não achei o link, eu acho que deve estar no Facebook, eu não tenho Facebook. Então, depois, Nara, eu acho que seria legal a gente compartilhar com ela essa palestra, porque a Aline Pellegrini, ela traz pontos muito importantes para enaltecer até a reflexão que a Andressa faz. E aí, eu também acho que você precisa analisar as notícias também. Porque por mais que elas enalteçam as jogadoras, enalteçam o futebol feminino, existe uma necessidade grande por ser uma mídia e ela precisar de curtidas, ela precisar de debate. Não estou falando que isso é ruim, mas como próprios estudos culturais, eles trazem isso. A gente, às vezes, tem uma mania muito grande de vamos meter o pau, né, na galera que está sendo machista e tal. Mas a gente precisa também compreender que quando estiverem falando das mulheres, que mulheres que eles estão defendendo? Porque também está produzindo um outro corpo, também está produzindo um certo tipo de mulher. Então, por exemplo, as questões feministas, eu me aproximo cada vez mais das questões feministas, né? E aí a mulher ela não tem que depender do homem, a mulher, vou ficar no exemplo da mulher não tem que depender do homem. Quando eu leio isso, compreendo. Quando eu me vejo numa situação da minha vida que eu estou dependendo de um homem, eu me cobro, eu me frustro, eu fico mal. Então, assim, o feminismo ele também produz um certo tipo de mulher, um certo tipo de corpo. Então, eu acho que é importante trazer isso, né? Os estudos culturais, ele não está ali para dizer que uma cultura é ruim e uma cultura é boa. Claro, não estou falando que você não tem que colocar seu posicionamento. É um momento de resistência. Os estudos culturais, para mim, é um dos referenciais mais importantes para a gente ir para a luta por questões políticas, né? Porque ele nos ajuda a compreender exatamente esse jogo, essas relações de força. Mas é importante a gente dizer que o feminismo em si, ele produz um certo tipo de corpo, um tipo de mulher também. E que mulher que é essa? Né? Por isso, de novo, que eu falo que são mulheres e não mulher. Aí tem um blog com outra sugestão, é a última. Tem um blog do nosso professor Sérgio, eu não sei falar sobre o nome dele, Siglio, não sei, Nara me ajuda, lá da nossa faculdade, que chama Ludopédio. E nessa época da Copa, alguns amigos nossos, que eu confio muito, inclusive, eu não sei se vocês conhecem, o Rubens leva ele bastante aí, que é o Fidel, e também tem um outro amigo nosso, que é o Wagner, que ele estuda a homofobia nos esportes, ele é um antropólogo, e eles escreveram reportagens sobre exatamente isso. O Fidel, inclusive, ele escreveu uma reportagem, que não é artigo, tá? É uma reportagem mesmo,
exatamente da fala da Marta que você traz no seu texto. Então, eu trouxe esses... É muito gostoso a leitura, porque não é uma leitura acadêmica, é uma leitura bem descontraída. Então, eu trouxe esses artigos também para... Não sei se você vai querer colocar no seu texto, não é nem isso, mas para você ler e pensar em continuar esses estudos, essas reflexões. Por fim, queria elogiar muito, dizer que, além de ser um trabalho muito bom, que acho que você percebeu, que eu e a Nara, a gente trouxe bastantes reflexões sobre o assunto, eu acredito que quando a gente decide estudar sobre isso, é muito corajoso, sabe? Porque é ir contra uma onda muito forte, uma maré muito forte, assim. Então, é muito corajoso, é muito bom para a educação física, até porque a educação física, no seu histórico, ela tem muito a questão do homem em si, né? Então, por exemplo, antigamente, né, anos atrás, nas escolas a mulher não fazia educação física, né? Ficava na sala de aula enquanto os meninos iam para a educação física. Então, eu acho que é um trabalho de resistência, um trabalho muito bem feito por ser iniciação científica, muito corajosa por ter estudado os estudos culturais. É muito difícil, mas a gente percebe a sua leitura, a gente percebe que você fez uma boa leitura, um bom aprofundamento, e eu espero mesmo que você continue. Ficarei muito feliz de ver mais produções suas sobre isso. E é isso, muito obrigada, Andressa. Espero que a gente um dia se encontre pessoalmente. Nós que agradecemos, Maísa. Andressa, o que você tem a falar sobre as palavras da Maísa? Nossa, são tantas coisas acontecendo, tantos comentários, que eu não sei. Eu gostei delas terem casado. Vocês falaram que não conversaram, mas de vários pontos vocês terem concordado, então reforça o quanto eu tenho que pensar sobre eles. Foi bom você ter falado sobre a questão de nota de rodapé, sobre o sintomático e representação referente aos estudos culturais. Era uma coisa que eu nem me recordo onde que eu coloquei exatamente essa palavra, então vou dar uma olhada. Essa questão do feminismo que eu achei muito interessante, porque como o Rubens falou, a parte dele, que eu agradeço novamente ele, porque toda essa leitura e toda a escrita de boa parte do texto foi graças ao grupo, ao GPF, PIBIC, enfim, e o quanto a gente traçou junto toda essa parte, né? Não foi eu sozinha, peguei para ler e falei, agora eu vou ler estudos culturais. Não, foi uma coisa em conjunto. Então, muito obrigada novamente, Rubens. Mas falando da parte do feminismo, eu me senti meio... Qual é a palavra? Muito iniciante, né? Assim, até acho que mais assustada ainda do que quando eu fui ler os estudos culturais. Então, você comentar especificamente sobre isso, não que a Nara não tenha comentado sobre isso, mas especificamente da sua fala, foi muito bom, porque são leituras que eu acho que vão enriquecer cada vez mais. E realmente eu tenho esse posicionamento sobre pessoal, de que o feminismo ele busca direitos através de uma equidade, né? E não do jeito que eu coloquei talvez no texto, não tenha ficado tão claro, mas que realmente eu talvez tenha que desbrandar ainda mais essas partes do feminismo e ler muito mais para ter uma defesa sólida, ou pelo menos inicialmente sólida, sobre o que eu entendo sobre feminismo em relação à luta das mulheres no esporte. Mas é isso, eu não tenho muito o que comentar. Eu acho que é muita coisa mais para pensar. Eu anotei mais e mais perguntas aqui. Então, sei lá, espero um dia responder uma parte delas, um pouco delas, não sei. Mas eu acredito que cada vez que a gente questiona mais e encontra algumas respostas possíveis, acabam aparecendo, parece que mais perguntas, né? Então, eu estou bem animada.
E é isso. Obrigada novamente. Não sei Ô, o que mais. Rubem, Oi, desculpa, dá licença. Posso fazer uma pergunta para a Andressa, à vontade. para a gente terminar? Andressa, sem pressão, para mim parece estar muito calma, mas assim, é uma pergunta muito tranquila. Depois disso tudo, o que você falaria para a Andressa quando ela queria jogar futebol lá na rua com o irmão dela e ela via que o espaço não era para ela? O que você falaria? O que você pensaria sobre isso agora? Depois dessa aproximação dos seus culturais. Se não quiser responder, não tem problema, mas pensa nisso um pouco. Sinta-se à vontade. Eu acho que se eu transformar a sua pergunta para uma pessoa qualquer, por exemplo, eu estou estudando educação física. Então, cedo ou tarde, eu pretendo dar aula para meninas em clubes, escolas, enfim, voltadas para o esporte, voltadas para o futebol. E eu fico imaginando se eu encontro uma garota que venha e compartilhe isso comigo, né? Nossa, meu pai não me apoia, minha família não me apoia, ou sei lá, ou que muito parecido com o relato que você colocou, ou que a Nara colocou, ou que eu coloco, e tantas outras mulheres colocam, né? Eu não sei o que eu respondo exatamente, porque é muito específico cada caso, né? Então, o que eu procuraria responder e como é uma forma de explicar para ela como as coisas, infelizmente, ainda funcionam e articular, tentar ajudar a ela a. Como que eu posso dizer? Eu ia pegar a mão dela e falar: vamos, você não tá sozinha. Porque eu acho que uma coisa que me influenciou é eu estar sozinha na minha rua, na rua inteira, no bairro inteiro e na rua de trás formava dois times de meninos, eu tenho dois irmãos, e só tinha eu de menina. Então é muito ruim você só ter você, entendeu? Quando você se sente sozinha é muito ruim. E então eu acho que eu talvez não conseguiria falar muita coisa. Talvez tentaria explicar para ela e uma forma de ela continuar que ela não está sozinha. Então, eu acho que uma forma de explicar assim, olha, eu já estive no seu papel parecido, então você não tá, isso não é específico de você, mas principalmente eu acho que eu faria alguma coisa, entende? Eu, sei lá, e eu acho que eu lembrei de outra coisa agora. Não sei se a gente está com tempo, se a gente tem mais um relato para ouvir, se você Estamos sim, à entendeu. vontade. Eu tenho uma prima, ela tem acho que uns 10 anos mais nova do que eu, mais ou menos. E ela queria, porque queria jogar alguma coisa, queria jogar futebol, e isso e aquilo, e a minha família inteira não queria deixar de jeito nenhum, e não sei o quê, porque ela ia ficar muito forte. Por isso que essa questão masculinizada me pega, ai, porque não sei o quê. E daí uma prima nossa falou: não, ela vai jogar, ela vai porque ela quer, e colocou ela numa escolinha, né? E eu lembro dessa fase, isso faz uns 5 anos mais ou menos, de eu ter ajudado ela, de eu ter falado: não, vai, eu jogo, pratico na CM na época, de eu ter incentivado. Então, mesmo sem a leitura, de eu ter oferecido o meu tempo ali, o meu apoio de certa forma, de ter ido nos jogos e tudo mais. E eu fico pensando o que depois desse trabalho, o que acrescentou, que eu acho que é essa a sua pergunta, né? O que eu faço depois de ter estudado tudo isso? Eu acredito que eu entendo um pouco mais, um pouquinho, sobre como as coisas acontecem e de uma forma macro, como que ela influencia no micro, como que ela influencia em mim, na minha prima, enfim. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é mais essas questões que me vieram à cabeça com a sua pergunta. Mas faça mais perguntas, foi interessante. Se tiver-las. Não, eu acho que é isso mesmo. Você respondeu assim. Lógico que eu não tinha expectativa nenhuma dessa pergunta, porque é um exercício meio estranho, né? A gente é uma parada que não vai acontecer. Você não vai voltar ao que era, né? É outro contexto, outro momento, mas eu acho que é entender
que os estudos culturais, ele permite com que a gente compreenda qual que é a cultura dominante, qual é a ideia dominante, e que ela não é única, que existem outras possibilidades, né? E aí, nessas outras possibilidades, nessas outras culturas que a gente vai se vendo, se enxergando e podendo perceber que a gente pode ser aquilo que a gente quer ser, não necessariamente entrando em um padrão, assim, né? Então, para eu ser jogador de futebol, então eu preciso disso, disso, disso. Não, eu posso ser jogadora, posso jogar meu futebol sendo isso, 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 né? Que não tem problema. Eu acho que é mais ou menos isso. Rubens. Bom, agradecemos imensamente a sua contribuição carinhosa, mas obrigado pela leitura, pelas anotações. Eu concordo com todas, tanto da Nara quanto da Maísa. Recomendo a Andressa que se debruce sobre as anotações, bem como sobre esse vídeo que vai ficar gravado, né? Ela tem tempo para isso, para voltar ao texto, acho que isso é um privilégio, né? Ela ainda tem um ano e meio de faculdade pela frente ainda, então é um privilégio poder pegar essa contribuição carinhosa, voltar para o texto, continuar pensando, continuar lapidando esse pensamento. Eu achei que foi um momento muito ímpar, assim, muito gratificante. Da minha parte, gostei demais da fala de ambas, acho que aprendi várias coisas aqui, e também acho importante para a Andressa, né, essas recomendações, para que ela não se sinta sozinha também lá na FEFISO, né? Apesar que dentro do GPF da FEFISO, que não é o mesmo da USP, porque tem um E a mais, né? Depois que eu me toquei, que ficou muito parecida a sonoridade, assim, mas são coisas bem diferentes. As siglas significam coisas bem diferentes. E dentro do GPF, os homens já são quase minoria ali, né? Então, tem mais meninas do que homens. Então, acho que ela estava sozinha mais, assim, nas leituras, talvez, fossem leituras masculinizadas, ainda que leitura de marginalidade, né? De defensores de uma sociedade melhor. Acho que poucas vezes a gente pegou para ler autoras que tocam nesse tema do feminismo, né? Então, é importante para ela também receber algumas recomendações, né? Ainda que os estudos culturais ofereçam uma boa ferramenta de análise, né? E tenham e possuam as suas próprias feministas, mas eu acho que a contribuição vem para ampliar os referenciais da própria Andressa. Então, a gente agradece demais a participação das duas, tá? Então, da minha parte, foi muito gostoso aqui, agradeço muito vocês duas. E passo para a Andressa falar as palavras finais dela. Eu acho que é mais agradecer mesmo. Nossa, estou muito feliz porque quando eu terminei o texto e enviei para o Rubens para ele enviar para vocês, eu tinha, como vocês sabem, várias questões e coisas para pensar, mas parece que apareceu um mundo novo, sabe? Assim, um novo texto para ser escrito e muitas coisas. E eu estava em dúvida nesses últimos 2 semanas se eu pegava esse tema e esse texto para virar um TCC ou se eu me aventuraria em algum outro tema, sabe? E eu acho que depois de hoje me deu vontade de continuar escrevendo, de pensar, de ler as coisas que vocês indicaram e, enfim. Então, obrigada por me motivar de alguma forma, indireta, a voltar a escrever ele, né? Era um texto que estava meio abandonado, confesso, então ainda bem que eu voltei a escrever ele, ainda bem que existe mulheres que falam sobre isso e que vocês dedicaram seu tempo a isso. Muito, muito obrigada. Não tenho muito o que falar, é mais agradecer mesmo. Muito bem. Com isso, encerramos aqui, então, a nossa ritual de defesa de iniciação e desejando a todos um bom sábado, um bom fim de semana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.